É um ato de declaração. Então, quando Deus puxa sua ficha lá no tribunal do céu, sabe o que está lá? Justificado. O que significa isso? Não só você não tem dívida, mas você tem crédito. Crédito infinito. Toda a justiça de Cristo está depositada na sua conta. É por isso que a Bíblia diz: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Mas veja ainda, em quarto lugar, feliz é aquele em cujo espírito não há dolo. O que é dolo? Dolo é má intenção, é maldade. É aquilo que Davi fez. Ele cometeu o pecado, tentou se livrar das consequências do pecado, chamando o marido, mandando matar o marido, casando com a viúva, para fazer que estava tudo certo. Ele agiu com dolo. E você sabe que diante da lei nossa humana, você tem crimes que são crimes culposos e crimes dolosos. E quando a lei vai julgar, o peso é diferente. Você pode matar uma pessoa sem a intenção de matá-la. Por exemplo, você está dirigindo seu carro e você está a 80 por hora numa avenida ou numa estrada que é permitida andar por 80 por hora. Se você está na Bandeirantes, na Dutra não, mas na Bandeirantes, 120 por hora. E aí de repente, inesperadamente, uma pessoa entra na rua, entra na avenida, entra na estrada, não tem como frear. Bateu, morreu. A pessoa morreu. Você cometeu um crime. Mas foi o quê? Culposo ou doloso? Culposo. Você não tinha intenção de matar. Agora, diferente, o que é doloso? Estou com raiva do fulano, e eu vou lá na loja, compro um revólver, uma caixa de bala, e intencionalmente eu vou onde ele está, e descarrego 5 balas no peito dele, ele morre. Esse crime é o quê? Culposo ou doloso? Doloso. O homem perdoado, o homem transformado, ele não nutre malignidade no sentido de desejar o mal, de armar esquemas para prejudicar. É por isso que o texto vai mostrar para nós essa gloriosa verdade, em cujo espírito não há dolo. Esse é um cara feliz. Ele não fica maquinando mal. Ele não fica lá deitado pensando: o que é que eu posso fazer para prejudicar o fulano? O que é que eu posso fazer para tomar o que é do fulano? O que é que eu posso fazer para acabar com a reputação do fulano? Não, ele não age mais dessa maneira. Então vamos para um outro ponto agora do texto, que é a infelicidade da impenitência, versos 3 e 4. Olha comigo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Vejam você que seus ossos ficaram envelhecidos pelos gemidos. Quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. O que Davi está falando aqui? Ele está contando a experiência dele, que viveu. O pecado guardado no coração, ele tem um poder de autodestruição incomparável. O pecado adoece, o pecado enfraquece, o pecado debilita a saúde. Nada arruína mais um cidadão, do ponto de vista físico, emocional, do que o chicote da culpa, do que o tormento emocional. Ele não dorme direito, ele não come direito, ele não tem alegria, ele não tem paz, ele não tem sossego. Ele vive nas correntes grossas da escravidão.
Ele vive no pelourinho, sendo chicoteado todo dia e de noite. E isso vai reverberando, né, na vida física. Eu li um relatório, eu não sei se os médicos que estão aqui podem me dizer se essa estatística ainda é real, e eu preguei em vários congressos de médicos e de enfermeiros, Brasil afora, e essa informação era falada assim com muita clareza, que cerca de 50% das pessoas que passam pelos hospitais, os problemas são chamados causas psicossomáticas. Ou seja, os problemas da vida, a culpa, o pecado, as mazelas da vida, vão misturando aí com suas emoções, isso vai sendo somatizado, isso vai debilitando a sua saúde, vai mexendo com você. E vou lhe dizer mais, não tem divã de psicanalista que resolve culpa. Não tem remédio da farmácia que você toma e alivia a culpa. Você alivia uma dor física, mas a culpa não. O chicote da consciência não. E aqui Davi está mostrando que o problema da culpa corrói. O pecado é como se fosse uma serpente que você vai aquecer no seu peito. Ela vai te pegar, ela vai te picar, ela vai deixar veneno em você. Mas nota em segundo lugar, que ele vai dizer aí no verso 4, outra coisa gravíssima. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim. Ô, gente, a mão de Deus é uma bênção, né? É a maior dádiva que nós podemos ter, a mão de Deus. A mão de Deus sobre nós. A mão de Deus que protege, a mão de Deus que dirige, a mão de Deus que guia, a mão de Deus que abençoa, é a mão de Deus. Aí nós não pedimos, Senhor, estenda a tua mão sobre nós, é uma bênção a mão de Deus, mas a mão de Deus também pode ser o nosso maior problema. Se a mão de Deus pesar, você está frito. Tem homem que te livra, tem dinheiro que te livra, tem viagem que te livra, não tem mudança de endereço que te livra. Não tem apartamento de cobertura que te livra, não tem mansão que te livra, não tem muro que te livra, não tem nada que te livra se a mão de Deus pesar sobre a sua vida. E ele diz, a tua mão pesava sobre mim. Quando? A tua mão pesava dia e noite. Sabe o que é dia e noite? Sem pausa, sem trégua, sem descanso. Mas ele vai dar uma terceira informação sobre o perigo da infelicidade, da impenitência. Olha aí, versículo 4, parte B. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado abate o espírito, entristece o coração e enfraquece o corpo. Ou seja, sofrimento e enfraquecimento caminham de mãos dadas. O cara murchou, secou, desidratou. Foi a experiência de Davi. E agora ele vai partir para o terceiro ponto, que é a necessidade e a importância da confissão, está aí no versículo 5, confira comigo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Diz, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos entender isso aqui. Davi está expondo o salmo, mas você se lembra que não foi tão espontânea assim a confissão, não. Como é que foi a confissão de Davi? Ela foi provocada por um profeta muito inteligente. Se o profeta chegasse lá, Davi, você está em pecado, viu, cara? Que negócio é esse, profeta? Não, o profeta chegou de mansinho, contou uma história. E o Davi caiu igual o patinho na história dele. Tem hora, irmãos, que a nossa memória precisa ser trabalhada, porque às vezes a gente vai criando certas resistências, certas cercas de proteção para a nossa consciência, para não reconhecer o erro, ou para justificar o erro. Eu pequei por isso. Algumas pessoas dizem, não, mas o Davi, coitado, foi uma vítima. Como é que uma mulher vai tomar banho de janela aberta? Davi era vítima. A Bíblia não trata dessa matéria por esse viés. Em momento algum a Bíblia bota a culpa na Betseba, embora, se ela tomou banho de janela aberta, ela não devia ter feito isso mesmo não. Ninguém está com licença aqui para tomar banho nu, em público, ou deixando a porta aberta, ou a janela aberta.
Porque hoje não é a janela que está aberta mais não, é a mídia social. Tem gente que se veste sumariamente e tira uma foto bem bonita e posta. Ela quer ser vista. A intenção é exatamente despertar desejos. Vejam onde não vão parar. Mas o ponto básico é o seguinte: o Davi está reconhecendo aqui que ele precisa confessar.